Galera, vamos começar. Boa noite para todo mundo. Rico, obrigado por você estar com a gente aqui. Isso é muito bom. E hoje eu acho que essa live vai ser muito legal, porque a gente vai falar sobre retomada da pós-pandemia. Quer dizer, a pandemia não acabou, mas a gente está assumindo que as coisas estão começando a voltar ao normal, e isso vai ser muito bom. E tem um monte de amigo querido aí que eu estou vendo aí, ó. Maravilha. Tem gente que está decolando, vai precisar sair, mas tem muita gente querida. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E, Rico, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou fazer aqui uma pequena moldura do que nós vamos falar. A gente vai falar sobre retomada da economia, quer dizer, você tem aí um monte de informação importante para falar para a gente sobre tudo que você está pesquisando, shopping center, mas eu queria, e aí eu vou dar uma cambalhota na forma como a gente vai fazer, eu queria falar com você sobre, dentro dessa vida de shopping center, dentro dessas mudanças todas que estão acontecendo, abriu-se um espaço enorme para o profissional liberal. Quer dizer, o shopping center está vendo que não é só empresa, né? Que o profissional liberal tem espaço, e a gente vai falar muito sobre isso. E a cambalhota que eu quero dar, que eu acho que a galera vai gostar, é fazendo o seguinte paralelo. As pessoas não sabem, e eu vou revelar talvez aqui em primeira mão, é o seguinte: você trabalhou com o pessoal do Cacete do Planeta, confere? Você trabalhou com eles, você fez marketing com eles, Confere. não é isso? Eu acho que Isso. pouca gente sabia isso, né? Pouca gente sabia isso. E aí, a gente podia inverter a ordem toda, e eu vou te perguntar o seguinte: o que mudou para o profissional liberal naquele tempo, nos tempos, vou dizer, de pré-pandemia, e agora que a gente está voltando da pandemia? Quer dizer, como é que você está vendo isso? E aí a gente depois entra em shopping, entra em consumo, entra no que você quiser. Mas a minha curiosidade é muito grande de saber como é que foi tua vida lá com o Cacete e Planeta e como seria se fosse hoje. Quer dizer, essa parte aí do profissional liberal, do show business, eu acho que seria legal a gente começar por aí. E aí, como que foi? Como é que seria hoje? Como é que está isso hoje? Olha, antes de tudo, queria te agradecer a live, enfim. A recíproca é verdadeira. Poucas pessoas devem saber quem foi o Igdal, quanto representativo ele foi. Eu Tanto fui, não, ainda sou, eu não editorial. morri, não. Não Não, morri, eu tô não. falando assim, já que você me jogou lá para Cacete Preta, lá para trás, então jogar também. Pô, aqui o esquema vai tomar lá da cá. É isso aí, eu gosto disso. Qual é o teu histórico? Enfim, uma vida toda, nem todo mundo sabe também. O Igor foi meu colega, continua sendo meu colega na fundação, mas logo quando eu iniciei na fundação as aulas de digital, de marketing digital, era muito engraçado, porque tinha uma fila, quem eram os melhores professores? E aí não tinha chance nenhuma, nem para mim, nem para a Paty. Ou seja, tinha duas pessoas querendo dar aula, que de alguma forma a gente... Só que tinha sempre um cara que era sempre o melhor cara de todos e que nunca dava uma chance. Quando dava chance para a gente, era para a gente dar aula em lugares onde vocês não gostariam, talvez, de saber. Entendeu? Então, na verdade, assim, aí vai uma recíproca, enfim, de toda uma vida aí que o Igdal tem no universo que é complexo, que é o universo editorial, com o principal executivo talvez a maior organização editorial do mundo, enfim. Esse cara não é pouca coisa, não. Então, o fato de estar aqui, já para mim, já é surreal, tá certo? Muito obrigado pelo convite. Em relação a Cacete Planeta, eu acho que, antes de tudo, eles iam morrer de rir, ou no mínimo eu seria sacaneado depois do que aconteceu hoje, né? Ou seja, não conseguir achar um botão. Imagina o que se viraria na cabeça dele, entendeu? Se o cara não consegue achar um botão no Insta, imagina o que é na relação sexual do cara. Então, ia ser assim alguma coisa que é melhor a gente não prosseguir, porque ia virar sacanagem essa live. Vamos voltar agora para o que era realmente o que a gente passou a relativamente eu divido realmente antes do aparecimento da Covid e pós-Covid, né? Na realidade, ou seja, o que a gente viveu e vem vivendo ultimamente é um processo de aceleração muito grande. Eu tive a chance, eu queria até agradecer ultimamente de estar entrevistando vários grandes amigos, enfim, executivos amigos para um projeto. E, logicamente, boa parte desses amigos são os nossos clientes, que, como você bem disse, boa parte da área de shopping, de administradores de shoppings e também de grande varejo.
E o que a gente vem percebendo cada vez mais é que, primeiro, esse processo de aceleração, as administradoras de shopping fez o dever de casa e o grande varejo, aquele que estava organizado, fez o dever de casa. Logicamente, muita gente ficou. Ficou por quê? Porque não tinha feito nem o dever de casa antes e não tinha preparado, pelo menos, já não estava preparado para um momento tão difícil. Isso significa que, olha, quem saiu é porque não tinha competência? Não obrigatoriamente, porque a gente também teve que enfrentar um cenário ímpar do ponto de vista de econômico, né? Social, ou seja, eu acho que nunca o Brasil teve um dilema tão complicado quanto a gente está vivendo em relação à questão da fome. Então, tem uma série de questões que, ao mesmo tempo, fizeram e, de alguma forma, atuaram de modo a que houvesse algum problema. Basta dizer que a gente está falando de 2020, a queda foi de 4,2% PIB no Brasil. Ou seja, se você olha, um dos principais players que foram afetados foram os shoppings, foram os restaurantes. Agora, ao mesmo tempo, se você fizer um paralelo, eles conseguiram fazer o dever de casa. Estamos falando de um setor que emprega mais de 1 milhão de pessoas. Mais não, quase 1 milhão de pessoas. Ou seja, estamos falando de um setor de 100 e poucos bilhões, 128 bi no último ano. Então, é um setor grande, poderoso e que conseguiu renegociar suas posições, ou seja, chamou junto, vamos lá, vamos junto. Lojista, como é que a gente pode fazer para todos os dois crescerem? Que espaços eu tenho aqui? Como é que a gente pode melhorar esse espaço? Como é que a gente pode aproveitar o que se há de melhor? Aí os restaurantes falando, olha, já que eu não posso trazer gente para cá, eu posso utilizar minha cozinha como hub? Bacana. E aí, como é que a gente pode te ajudar nesse sentido? Vamos criar plataformas? Vamos entrar no mundo tecnológico de vez? Sabe? Porque não tem outra forma, vamos junto. E fizeram. Fizeram o dever de casa, se reinventaram, se a gente puder falar assim. E, na verdade, ou seja, eles são fruto do que nós também fizemos conosco, né? Assim, a gente teve que rever como a gente atuava no mundo, efetivamente, como a gente passou a atuar, entender os pontos fortes e fracos, né? Isso aqui que a gente está fazendo aqui é maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu prefiro muito mais estar perto de você do que longe. Ou seja, o ideal é o híbrido, né? É a gente poder fazer, estar perto de vez em quando, estar longe de outras vezes. Olha, quando não der, ter objetividade rápida para resolver alguns problemas pontuais e poder bater um longo papo pessoalmente quando puder. Rir pra caramba, contar piada, sacanear e faz parte, né? Então, realmente, o que eu posso te dizer é, primeiro, em relação a lá, para o mundo da Cacete Planeta, ou seja, era um mundo que praticamente a comunicação, você tinha alguns players, ou seja, quando você pensa na mídia, né, você tinha alguns poucos players e você tinha uma capacidade, um poder muito grande. A televisão realmente era o principal player. Hoje, a gente está no mundo em que está aí, ou seja, nós estamos conversando aqui e, nesse exato instante, pode ter alguém muito forte que vai influenciar o outro, que vai influenciar o outro, e esse negócio vai acabar, a gente não sabe muito bem aonde, mas o fato é que nos deu a possibilidade de ter mais alternativas, ou seja, não só para a gente como pessoa física, mas como pessoa jurídica. Mas, enfim, falei para caramba, mas não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Eu estou achando engraçado aqui que a gente tem aqui... A live é nossa, né? Você comigo, mas a Cláudia e o Rit estão aqui discutindo, né? Como é que ficou o Cacete Planeta, se ficou bem, se ficou mal, né? Quer dizer, que eles foram para a TV Cultura. De volta. Foram para... de volta. A turma estava vendo, a turma está voltando aí com um projeto inovador aí, depois procurem ver. Foi um dos momentos mais legais da minha vida, porque o que acontece? Eu fui estagiário na Manchete. Pessoal aqui nem sabe o que foi Manchete. Pessoal aqui não sabe o que foi Manchete. A Manchete é uma empresa na época do Igdal, entendeu, galera? Não. E, na realidade, é uma empresa que, enfim, foi uma época que existia revista. Forte, chamou a gráfica do Brasil, publicava uma série de coisas, depois ela resolveu ir para a televisão. Depois, quando ela foi para a televisão, ela tomou um tombo. Na verdade, ela acreditava que a classe média alta, em termos financeiros, tinha a mesma relação que a classe média alta e alta do ponto de vista cultural e não tinha. Então, ela fez uma programação toda voltada para um modelo cultural que você encontra na Europa, mas não encontra no Brasil. Automaticamente foi furada. E a qualidade, que para você bancar uma qualidade dessa,
me lembro Pantanal, que foi a primeira novela da Manchete, altíssima qualidade, ou seja, ela trabalhou com uma linguagem completamente diferente, cinematográfica, de cinema. Era um negócio maravilhoso, surreal, com custo absurdo, se você comparasse a época com as outras emissoras. Só que isso tem um custo, né? E esse custo nem sempre você vai conseguir dar se você não tiver audiência. Desde aquela época, a grande questão era você ter audiência. E a audiência, naquela época, não era tão necessária, audiência qualificada, era audiência. Né? Hoje, quando a gente está trabalhando com web, não basta só, né, o termo você botar gente pra caramba naquele funil, mas, na verdade, sim, você tem que qualificar. E é isso que vai dar, de alguma forma, a possibilidade de você ir em frente. Agora, Rico, Muito diferente. Eu queria só tentar fazer um trabalho aqui assim de paralelo, né? A gente fez o seguinte, muito bem, então naquele momento a gente tinha, vou dizer assim, o profissional liberal, né? Vou colocar dessa maneira, e usei apenas um exemplo, o humor, né? Porque é um tipo de profissional liberal. Agora, quando a gente começa essa retomada toda, essa retomada toda é porque eu estou sendo otimista, a retomada, e a gente começa a ver o movimento que os shoppings estão fazendo para poder ter um final do ano o mais forte possível. E o planejamento está sendo feito para o futuro shopping center, que abarca espaços ao ar livre, e, enfim, eu vou deixar que você nos conte, e, sobretudo, aquela coisa de você ter, como já existe hoje, uma central médica, não é? Quer dizer, então você tem aí o profissional liberal da saúde trabalhando, talvez um conjunto de escritórios onde você tem outros profissionais liberais. Quer dizer, como é que você está vendo esse futuro? Eu não vou dizer, não é um exercício de futurologia, mas como é que você está vendo? O que mudou? Né? E, principalmente, o shopping center e profissional liberal, essa relação mudou de que maneira? Olha só, eu acho que ela vai estar cada vez mais estreita, tá? Eu acho que na verdade, os shoppings no Brasil, primeira questão que eu acho importante trazer à tona para quem escuta muitas vezes algumas abobrinhas no mundo do shopping, e eu já ouvi mais, o shopping vai acabar, nos Estados Unidos os ativos de shopping custam muito menos, nos Estados Unidos, Brasil é Brasil. Tá? Brasil apresenta, por si só, uma concepção de shopping que é completamente diferente. É dele. Tá? Por que é dele? Porque você chega no Brasil, se você parar para pensar, você vai no interior, por exemplo, de São Paulo, qualquer cidade do interior de São Paulo, muitas vezes o cara simplesmente ele toma café no shopping, almoça no shopping, estuda no shopping. A gente já lecionou em shopping no interior de São Paulo. Você não pode dizer, não pode fugir dessa, porque, na verdade, é essa a realidade. Né? Você entra lá na garagem do shopping, entra no shopping, leciona dentro do shopping. Então, as pessoas têm uma relação com o shopping, que é uma relação que o shopping é praticamente a vida delas. Lá elas estabelecem as primeiras relações, lá elas sabem o que está na moda e o que não está na moda, lá estabelecem as questões de gosto, enfim. E por que isso? Porque o Brasil também tem uma questão interessante, e não cabe aqui fazer juízo de valor, mas já fazendo, ou seja, você tem um modelo muito desigual. Então, você tem um país em que você tem grandes desigualdades. E quando você tem grandes desigualdades, você começa a ter territórios protegidos, entre aspas. Então, na verdade, os shoppings passaram a significar cidades protegidas e fechadas para determinados públicos. Então, na hora que você trabalha com isso, enquanto houver esse modelo, independentemente, eu particularmente acredito que o shopping está se reinventando a ponto de não depender mais, ou seja, a questão da segurança, que sempre foi uma questão relevante, mas eles são tão rápidos, a velocidade foi tamanha, que eles conseguiram compreender que há muito mais, isso não foi de agora, já vem há bastante tempo compreender que ali é muito mais do que um espaço de consumo, né? É um espaço de entretenimento, é um espaço de criação de experiências, é um espaço, enfim. Tudo aquilo, são verdadeiras cidades, por isso que eu costumo elogiar demais os executivos com quem a gente lida, porque eles são prefeitos realmente, ou seja, eles têm que dominar toda a circunferência, o que tem no entorno, como é que não é, assim, cuidar da segurança das pessoas, enfim, é um baita de um trabalho. Pois bem, esses shoppings, eles estão cada vez mais plugados e estão conectados, ou seja, eles conseguiram perceber a primeira questão. Uma questão que é fundamental e é exigido independente de profissional que for, tem que ser profissional. Essa questão de ser profissional liberal, existe o profissional liberal que não leva a sério a gestão, e existe o profissional liberal que leva a sério a gestão. Né?
Então, são coisas distintas. Ou seja, o fato de você ser profissional de liberal não significa que você pode crescer ou não junto aos shoppings ou junto a qualquer movimento dessa natureza, desde que você tenha gestão. E essa gestão significa hoje entender que o digital faz parte desse movimento. E todo mundo já percebeu. E o digital faz parte desse movimento não só enquanto instrumento de comunicação, do qual, por exemplo, o Insta cada vez é mais forte, né? É tão engraçada a questão do Insta. O Insta passou a ser o espelho mágico, né? Aquilo que todo mundo gostaria de ver no futuro está lá no Insta, né? Então, e você sabe que eu só descobri que eu sou feio à beça por causa do Insta. Eu achava que eu era meio feinho. Mas quando eu comecei a me ver no Insta, eu sou horrível. A exceção da minha família, que não tem uma visão muito correta do negócio, o Insta me mostrou que eu sou feio pra caramba. Isso é uma coisa muito real, sabia? Cara, esse é um problema que você tem que tratar no psicólogo, pô. Psicanalista, diria. Mas enfim. Ou no outra cirurgião questão, plástico, né? Mas, na realidade, vamos voltar aqui para a questão que eu acho que aí realmente começa a ser importante, né? O profissional liberal, assim, no Brasil, primeiro, antes de tudo, ser profissional liberal no Brasil é um esforço, né? É difícil. O Brasil é um país difícil, né? Muito difícil. É um país complexo, tá? É um país complexo por quê? Porque você tem uma série de entraves que a gente está acostumado, a gente sabe, quem é executivo, quem é empresário nesse Brasil sabe o quanto é complicado, como as regras de jogo mudam de uma hora para outra. Você sabe que a interferência política, nesse exato instante, um dia uma entrevista pode mudar toda a regra do jogo, você não sabe o que vai ser amanhã. Então, realmente, você viver num país como o nosso, empreender num país como o nosso, é para poucos. Realmente tem que ser... Por isso que eu falo da gestão. Gestão exige planejamento. Planejar o quê? Planejar ações no tempo. Infelizmente, como a gente tem e vive num país em que você não tem o planejamento prévio nem de Estado, quanto mais na vida do dia a dia. As pessoas planejam hoje, né? Elas não planejam nem amanhã, elas planejam hoje. E isso é muito ruim. Mas isso exige cada vez mais pessoas como você, por exemplo, tá certo? Que simplesmente passou a vida toda administrando organizações complexas, difíceis pra caramba, tá certo? Que, de alguma forma, isso facilita por demais como navegar nessas intempéries. Como é que você vai fazer uma leitura do mercado? Como é que a questão política vai impactar? Como é que a economia vai estar impactando o teu negócio? Isso, por exemplo, é esperado de uma grande administradora de shopping, já que você levantou a questão do shopping. Por quê? Porque são volumes monstruosos de investimento que estão ali, tá certo? E que precisavam ser reinventados e foram reinventados. Então, você tem novas plataformas, você tem realmente o que a gente chama de marketing 5.0, a galera sendo atendida, você tem simplesmente robozinho atendendo você com um algoritmo lá, sabendo exatamente o que você quer, quando você quer, etc., e melhorando e aprendendo nesse processo. Existe isso. Agora, o pequeno pode estar hoje envolvido? Pode estar envolvido, sim. Ou seja, eu acredito cada vez mais nos pequenos se juntando, né? Que é um processo muito interessante que a gente aprendeu lá na empresa, num projeto de longa data que a gente fez um trabalho chamado Bacalhau da Noruega. Você sabe o que é o Bacalhau da Noruega, meu cara? É uma das coisas mais legais que tem, que é um processo cooperativado, ou seja, a Noruega, o governo norueguês ajuda na gestão de um processo de cooperativas de noruegueses para construir uma marca e botar essa marca no mundo. Então, cada vez mais a gente vê o digital possibilitando a união de diversos players que são capazes, sim, de trabalhar como profissionais liberais através de plataformas. Inclusive, a gente tem um colega nosso que criou até uma plataforma para isso, para usar, para juntar demandas com ofertas diferentes lá na Fundação. Então, eu vejo, sim, eu vejo muitas possibilidades. E eu acho que os shoppings cada vez mais são abertos isso. Tanto fica claro isso, que é interessante que você percebe agora, por acaso, assim, 2020, plena pandemia, nenhum shopping foi fechado. Você teve, se não me engano, foram 20 e poucos shoppings. Eu tenho até notado, deixa eu ver aqui. Eu tinha notado, acho que foram 24 shoppings do ano passado, não, de 2019 para 2020, e vão abrir mais 13. Vão abrir mais 13, não, vão abrir mais 21, se não me engano, nesse ano. Ou seja, eu posso estar enganado, tá?
depois é interessante a turma entrar no Abraço, se ela quiser saber com mais certeza isso. Mas o fato é que os shoppings, quando eles estão abrindo agora, eles estão abrindo, logicamente, com o pensamento de como é que eu posso trabalhar mais os espaços abertos, sim, e como é que eu posso trazer essa turma para trabalhar dentro. Ou seja, ali depois de ter um espaço só de consumo ou de compras, mas com um espaço múltiplo. E quem vai fazer essa nova forma, esse novo organismo shopping, somos nós. Somos nós que vamos fazer. Como é que a gente vai transformar o estacionamento do passado para o de agora? Como é que a gente vai transformar os espaços dos corredores do passado para agora? E os shoppings estão fazendo o dever de casa deles, sim. Eles estão tentando ao máximo, a gente percebe isso porque a gente dá palestra, a gente conversa com as pessoas, a gente continua desenvolvendo trabalhos de pesquisa, trabalho de inteligência, e de forma que a gente sabe, a gente, logicamente, eu não posso estar revelando questões de nenhum dos administradores que a gente trabalha, porque são questões privadas e tudo, mas que eles estão plugados nessas mudanças, de quem somos agora, que mudanças a gente está tendo, com certeza. Eu vejo, por exemplo, essa história do espaço coworking em shopping, que é uma coisa muito conveniente, né? Porque o profissional liberal, muitas vezes, ele se sente sozinho. É horrível, né? Você fica trabalhando, escritório pequeno, sozinho e tal. Tem profissionais liberais que têm escritórios grandes já, mas muitos trabalham sozinhos e é muito bom trabalhar em shopping porque você não se vê sozinho, né? Então, isso funciona muito bem. Eu vejo isso como uma possibilidade, né? Você trabalhar essas coisas. Agora, tem duas coisas em shopping que me intrigam e que eu fico pensando como é que vai ser. Primeira coisa, precisa de um estacionamento tão grande quanto precisava? Quer dizer, por que eu estou perguntando isso? Porque hoje em dia as pessoas não se deslocam de carro necessariamente, né? Quer dizer, hoje você usa carro de aplicativo e tudo. Então, o que vai se fazer com esse espaço gigantesco de estacionamento? Será que isso não poderia ser transformado em pequenos espaços para profissionais liberais, ou para pequenas lojas, ou pequenos quiosques? Quer dizer, como é que você está vendo isso? Ig, isso está em pleno processo de mudança mesmo, ou seja, os players já estão fazendo o dever de casa e estão plugados nisso, já estão fazendo, literalmente. O que acontece que você falou está com toda a razão, ou seja, antes mesmo, se a gente parar para pensar, antes mesmo da pandemia, você já tinha um movimento de alguns transportes alternativos. Inclusive, primeiro, processo de uberização. O processo de uberização, de alguma forma, impactou diretamente a questão da quantidade de pessoas que entravam no estacionamento e deixavam os seus carros no estacionamento. Isso gera receita para o shopping, fato. É fundamental para o marketing do shopping, isso é representativo realmente para fazer as ações de comunicação e uma série de outras ações que são importantes para vender mais dentro do shopping, perfeito? Isso, certamente, esse processo já vem sendo acompanhado há muito tempo, tá? A questão é que essa mudança, houve uma mudança maior ainda. Uma coisa é o processo de uberização, como é que acontece? Quando você pega um carro com Uber, ele vai lá, te deixa e vai embora. Ele não fica lá, né? Então, tá aí uma explicação bacana. Dado que isso aconteça, um dos maiores problemas é que existia uma legislação que obrigava os próprios shoppings a ter uma relação entre quantidade de vagas para a quantidade de pessoas que vão ao shopping. E é natural que isso aconteça, né? Ou seja, qualquer legislação urbana, na hora que você vai montar um edifício dentro de uma cidade, você tem que prever quantas pessoas vão estar lá e, se precisar, se tiverem carro, quantas pessoas vão de carro e vão ter que ter um espaço. Senão vira... é horrível falar isso da cidade que a gente ama tanto, mas vira o que o Rio de Janeiro virou, né? Enfim, é pavoroso, né? Então, Então, essa preocupação eles sempre tiveram. Só que a gente tem que imaginar também que a legislação e essas mudanças já não acontecem no tempo que o executivo gostaria de ter. Adoraríamos que tivéssemos essa velocidade, mas a gente bem sabe que num país como o nosso, né, até por influências culturais, esse processo demora. E esse processo de demora faz com que, muitas vezes, o shopping sofra muito. Por que o executivo sofre? Porque, às vezes, ele já está vendo essa mudança, já está se antecipando, já está falando assim, cara, como é que eu posso transformar esse espaço de estacionamento em outras coisas na medida em que ele está ficando vago, que há a possibilidade, mas aí tem a questão de legislação, tem a questão de certificação, tem essa questão disso, daquilo. É complicado, não é uma questão. Só que isso já está sendo percebido. E uma das formas que você consegue perceber, ficou claro, tem uma hora que não tem mais jeito, é que o grande barato, talvez, que tenha acontecido na pandemia, pelo incrível que pareça, que a gente possa tirar, cara, o que aconteceu de bom de um negócio tão ruim? Foi essa aceleração de N questões que precisavam ser aceleradas. Porque esse sentido de urgência para certas coisas
passou a existir. E no momento que passa a existir, até o próprio órgão regulador fala assim, cara, eu tenho que abrir espaço. Então, o que era antes para você conseguir chegar no médico para examinar a tua pele? Hoje você faz digitalmente. É tão bom quanto? Às vezes não é, mas é o que pode. Uhum. Então, esses muros foram se quebrando também. Estão se quebrando. Então, os executivos estão realmente observando isso, percebendo isso. Então, você pega hoje bicicleta elétrica, você pega hoje uma série já de estacionamentos já preocupados com a questão da bateria, até para carros elétricos. Uhum. Você tem... Tem uma pergunta aí, ó. Tem uma pergunta aí também. Ó. Existe shopping que tem sala part-time para alugar? Também é uma pergunta, né? Eu também gostaria de saber, tá? Eu não sou... né? Assim, eu ainda não... A hora que eu virar o Google dos shoppings, eu vou te falar uma coisa. Vai ser maravilhoso. Mas eu ainda não cheguei nisso, né? Mas a gente está falando de carro elétrico, né? Desculpa que eu te interrompi, mas você pergunta boa. Bicicleta, né? Se a gente olhar bem, como a bicicleta foi demandada na pandemia. Porque na medida em que as pessoas começaram a perceber a seguinte coisa, cara, eu vou ter que respirar, né? Porque o que a gente viveu realmente foi uma prisão necessária, né? Aqueles que realmente entenderam e compreenderam a periculosidade, a complexidade que é isso, o perigo não só para você, mas como para o outro, essas pessoas começaram a perceber que na bicicleta você tem a condição de você fazer um esporte, entre aspas, ao mesmo tempo você fazer fisicamente, se tratar da saúde e de uma forma individual, sem impactar o outro. Então, houve um aumento também grande, não só da bicicleta, a bicicleta elétrica, sim, mas de uma parcela da população que tem condições financeiras de tal. Tem uma outra parte já de uma turma já explorando o que a gente chama de bicicleta, aluguel de bicicleta elétrica. Por quê? Porque ali existe um espaço, né? A grande questão ainda que está ainda em voga, que merece a discussão, é como ordenar e organizar isso e como e de que forma a próprio shopping pode ajudar nesse processo. Aí eu trago à tona uma questão que foi interessante, eu conversando com um antropólogo, sobre como na China eles conseguiram trabalhar a questão da educação no trânsito para a bicicleta. E ele estava explicando a seguinte coisa, mais ou menos assim. Você faz com que a pessoa aprenda a lidar com a organização de saber a seguinte coisa, cara, não vou ultrapassar o outro nesse momento, não vou fazer isso, sinalização, enfim, ordenar um pouco, se organizar e saber lidar com essa questão nas praças, próximas às casas deles. E na medida em que você vai aprendendo, você vai expandindo. E, logicamente, se você tem uma cidade como a própria São Paulo e como o Rio de Janeiro, que já tem uma quantidade grande de vias para bicicleta, se você conseguir ter um mínimo de ordenação, seria o ideal, né? Eu não estou dizendo que seja factível, não sei, porque eu acho que está numa ordem muito mais complexa, que é uma ordem difícil, é um país difícil, as pessoas estão burlando o tempo todo. É complicado e seria um papo muito maior do que o nosso. Mas o fato é que os shoppings estão sacando isso, estão percebendo, estão transformando, já estão transformando os espaços que antes eram de estacionamento em outras coisas, sempre focadas nesses novos consumidores que somos nós. Nós não, porque a gente está velho, tá, galera? Você está velho, eu não, né? Eu não. Você falou das cidades, e até vou fazer aqui uma antecipação. Na semana que vem, a gente vai falar com o Maurício Werner. E o Maurício vai falar exatamente de como é que as cidades estão se organizando para essa retomada pós-pandemia. Quer dizer, isso é uma coisa interessante. E tem a ver com o que você falou, né? Porque o shopping é uma pequena cidade. Maurício é um monstro, cara. Maurício entende tudo de turismo, cara. E você criticou o Rio de Janeiro, eu fico esperando a qualquer momento uma mensagem do Maurício trucidando a gente, porque... Criticando, né? Cara, eu amo essa cidade, cara. Eu amo essa cidade. Cara, todo mundo sabe o que eu... Tem os caras que falam isso, mas saíram, tá certo? Tem os caras que criam, que voam, dão uma saída, depois dão... Saca, voo de pombo? Vamos, volta pra caramba pra cidade. Mas tem os caras, sabe, que abandonam mesmo, entendeu? Mas aí é melhor não falar deles, entendeu? Uma outra coisa que me intriga, né? Quer dizer, primeiro, essa necessidade de espaços abertos que os shoppings vão ter que encarar, porque as pessoas não topam mais. Não, mas o ar-condicionado tem filtro uma pinóia, né? Quer dizer, a gente tem que fazer realmente
um espaço aberto, que tem a ver, além de natureza, etc, etc. Agora, o ponto é o seguinte, e o que faz com aquele espaço de 20 salas de cinema? Quer dizer, eu estava acompanhando o resultado, né, performance de lançamento de cinema, com raríssimas exceções, e o Brasil não foi uma exceção, quer dizer, o Brasil não funcionou. Os filmes não estão acontecendo, né? Quer dizer, você vê que o James Bond, que era, até brinquei sobre isso aqui já no Instagram, sobre a história do James Bond, mas ninguém foi. Quer dizer, a Disney lançou já alguns filmes, um ou outro teve alguma bilheteria. E o que vai fazer? Quer dizer, eu pergunto informalmente para as pessoas, e quando eu dou aula, pergunto para os alunos, quem aqui já teve coragem de ir ao cinema? E eu vou te dizer, conta na mão, e talvez em uma mão só, o número de alunos que disseram, eu fui. Quer dizer, as pessoas não vão. E aí, ô Rico, o que você pensa que vai acontecer com esses espaços? Cara, o que eu posso falar, o que eu penso, assim. Primeiro, é um trabalho de adivinhação, né? O que eu vejo são alguns movimentos. Primeiro, que eu não acredito nunca no vai acabar ou não vai acabar. Esse tipo de coisa eu acho que é um horror que acontece muito aqui no Brasil, né? O que eu ouvi de gente falando que ia acabar shopping, que veio uma galera falando assim, olha, nos Estados Unidos está isso, vai acabar shopping. Eu falo assim, cara, olha, porque lá nos Estados Unidos, eu falo que Estados Unidos, Brasil é Brasil. Como a gente lida com uma porção de shoppings no Brasil, a gente sabe que cada shopping é uma região, é retrato de uma região. Ele é regional, ele tem uma cara própria. O macro é importante, é fundamental, mas o micro é tão ou mais importante do que o macro. Então, essa é a primeira questão. Então, quando vem a questão do cinema, primeiro eu acho o seguinte, a questão da produção de cinema foi muito difícil, né? Vamos encarar a verdade. A gente teve a maior guerra do mundo, ou seja, a gente teve um negócio que é surreal. Então, a gente esperar respostas prontas numa velocidade ímpar, que a gente ainda está aqui no Brasil, que por acaso foi proporcionalmente o pior país do mundo nesse sentido, a trabalhar com essa questão, nada pior. Então, o que acontece? A gente está tentando fazer um processo de adivinhação. Eu acho, primeira coisa, a galera de cinema é muito unida e foi muito forte, porque, na verdade, ou seja, a cultura foi esmagada e junto o cinema. Então, imagina, cultura e cinema ao mesmo tempo. Ou seja, você que foi um cara que estava ligado, foi sempre muito ligado à cultura, você sabe que a gente tem amigos e tudo. Você, cara, como é que esse cara vai sobreviver? Né? Só que esses caras se reinventaram. Se você olhar bem, até o trabalho de teatro, união de grupos de teatro, trabalhando digitalmente para ver como é que pode se ajudar. Eu acredito muito, estou vendo cada vez mais movimentos, como esse papo que a gente está tendo, que um conversa com o outro, que o outro ajuda o outro, que vai para o outro, que vai para cá. E aí, daqui a pouco, você tá num movimento orgânico em que você vai criando modos daquele produto, se ele for bom, ele ir embora. Ou seja, a questão é o conteúdo, né? A forma que você vai trabalhar, o canal que você vai desovar, como você vai aproveitar. Exemplo, o próprio shopping. Vamos supor, se você tinha X cinemas muito muvucados, grandes, você vai ter menores, mas abertos em vários lugares. Pode ser, pode ser. Você vai ter que, enfim, você vai ter que se reinventar. Agora, se você não tiver um conteúdo que interessa àquela pessoa, eu vou dar um paralelo assim, ou seja, vou fazer assim. O que sempre, quando era novo, o que me agradava no cinema? Porque era escurinho, podia namorar. Do caramba. E aí passei a gostar. Você passa a gostar do conteúdo, né? Seja o conteúdo que está ao teu lado ou o conteúdo que está passando lá na frente. Bacana? Bacana. Vamos passar o jovem para cá. A mesma coisa. O jovem não está mais... Cara, eu tenho um filho de 17 anos. Ele não aguenta mais, cara. Tudo que ele gostaria é não me olhar minha cara mais. Então, se ele não quer olhar, ele poderia ir, sim, num cinema. Mas a questão é, eu vou deixar ele num cinema, tá certo? Em que simplesmente ele vai muvucar num lugar? Ou será que eu posso deixar ele no cinema que tem um esquema que é legal, é mais protegido, é isso. Que, diga-se passagem, eu vi no teu discurso uma coisa, cara, que é complicada, tá? Eu vou te falar por quê. Porque, obrigatoriamente, não é o fato de estar aberto, muito aberto, assim, é o que vai determinar a segurança maior em relação ao Covid, tá? Por mais que, logicamente, culturalmente e automaticamente nós, como seres humanos, tendemos agora, depois que a gente sofreu, a querer lugares cada vez mais abertos. Perfeito, tá? Mas existem outras formas de você proteger também, tá?
Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo de processo de transformação, que vai vir acompanhado com o mesmo processo que aconteceu com o streaming. Como é que era o processo antigo? Né? Vamos encarar. Vou fingir que não tem ninguém aqui da área de produção, que entendeu de livro, entendeu? Vou fingir que não tem ninguém aqui conversando comigo que entenda disso, tá? Você chegava antigamente, no passado, você tinha um produtor que falava assim, olha, meu camarada, daqui a um ano você vai receber isso aqui, né? Lembra disso? Você vai trabalhar o filme, vou jogar no cinema, depois vinha para videocassete, depois vinha para... Enfim, você tinha um pré-planejamento de quem mandava e alguém que recebia lá embaixo. Traduzindo, você é consumidor, que se dane. Eu vou produzir o que eu quero, se você quiser, ótimo, se você quiser, que se dane. Hoje, cara, a dinâmica está inversa. Hoje, o consumidor tem o poder nas mãos. E se ele tem o poder nas mãos, eu acho que isso faz toda a diferença no seguinte sentido, cara. Ele vai querer ver aquele filme de onde... Fiquei no escurinho do cinema, você está vendo? Que eu fiquei aqui para dar um clima, você está vendo, né? Legal, é isso aí. Mas é isso esse aí. negócio pode ser, por exemplo, se ele estiver numa cafeteria, num lugar legal. Se ele estiver num espaço do estacionamento que foi destinado, com parque do caramba, para ele falar assim, caraca, quero descompilar. E, ao mesmo tempo, ele vai para uma outra cafeteria para ele trabalhar, porque tem um lá ele não quer. Você vai ter que, na verdade, não só o cinema, mas todos nós temos que repensar essa questão. Eu vou dar um exemplo legal, aí fazer um autoelogio, ou seja, um elogio a gente que trabalha muito a questão da pesquisa dos insights, que a gente vive disso, né? Então, uma das coisas que a gente aprendeu para entender o mundo do shopping é ir ao shopping, é viver o shopping. As pessoas falavam assim, Rico, como é que você aprende isso? Pô, você lê o quê? Logicamente, assim, eu passei boa parte da minha vida, ou maior parte da minha vida, estudando. Não estudando pouco, não, estudando muito. Mas a melhor forma de você entender as coisas é indo. Indo como? Você pegar... Não, eu ia observar. Então, na verdade, uma questão fundamental de você estar transformando aquele espaço, aquele organismo, é estar observando como as pessoas estão lidando com aquele organismo. Para pesquisar, não é só chegar e fazer formalmente uma quant ou uma quali. Não. É observar, é compreender. Cara, qual é a dinâmica? Pai está indo com o filho? Olha, que coisa engraçada. O adolescente está indo sozinho? Olha, antigamente iria dessa forma. Como é que isso? Esse cara está jogando, está procurando espaço para jogar? E ele vai construindo a própria cidade chamada shopping. Tem um livro do Sennett, que, se não me engano, é Cidade de Pedras, se não me engano. Posso estar enganado, tá? Ali há bastante tempo. Ele faz uma relação direta na construção das cidades. Aí pega, por exemplo, Paris, se não me engano, ele pega... enfim, ele pega algumas cidades, eu não me lembro, recordo, acho que Londres também, e ele vai fazendo a relação entre como é que era a cultura daquele povo e como é que isso se estruturou do ponto de vista de construções daquela cidade, Roma e etc. E shopping é a mesma coisa, assim. Como é que é a dinâmica daquela sociedade ali perto e como é que ela vai construir esse novo shopping. Tem uma forma, tem aqueles caras que gostam que é o seguinte, qual a receita do bolo lá dos Estados Unidos? Vou copiar e colar. Eu acho que já não pega mais, tá certo? O que pega mesmo é um entendimento de quem somos, aonde moramos e que variáveis... E é para isso, cara, é quali na veia. É entender, é compreender, é observar, é trabalhar muito, entender psique, entender de sociologia, entender de antropologia, entender de filosofia, porque se você não entender isso, vai ser difícil você navegar na compreensão dessa dinâmica. E o que eu acho interessante é o seguinte, quando a gente está falando de shopping center, evidentemente que independente, vou colocar assim, de lojas e de escritórios de um shopping center, o shopping center, para existir, para funcionar, ele acaba congregando um conjunto incrível de profissionais liberais, né? Porque você tem desde o arquiteto que vai fazer o projeto do shopping, até o designer que vai fazer lá o que tiver que fazer. E você tem enfim, toda uma gama impressionante
de gente. E aí você tem o pessoal da construção, e você tem o pessoal da operação, e você tem o pessoal da... Enfim, você tem um conjunto incrível de profissionais liberais que são envolvidos, né, na montagem de um shopping e, sobretudo, no funcionamento de um shopping, né? Quer dizer, esse é que é o ponto. Como é que fica agora, com a pandemia, quer dizer, essas mudanças todas do shopping, como é que isso fica? Né? Quer dizer, será que esses profissionais também vão ter que se reinventar? Ou o shopping, agora que está abrindo, ele está abrindo igual ao seu ponto de vista da operação? Quer dizer, eu vejo, né, aquilo que eu tinha te falado, e eu concordo que talvez eu possa estar mais viva a natureza do que eu deveria estar, mas eu vejo, por exemplo, que o projeto já mudou. Né? Quer dizer, o projeto já mudou. Você tem que ter coisas mais abertas, na minha cabeça, menos estacionamento. Eu não acho que o cinema tem que ser menor, eu acho que o cinema tem que ser maior, mas com menos cadeira. Né? E é justamente o oposto que está acontecendo agora. Eu acho uma puta maluquice esse negócio, porque você vai pegar agora, não precisa mais da cadeira de segurança do cinema. Agora é que eu não vou mesmo no cinema. Quer dizer, eu estava considerando ir ao cinema porque eu sabia que entre uma pessoa e a outra não tinha ninguém. E agora tem. Então, eu estava falando com a Cláudia aqui o seguinte: vamos no cinema, eu vou comprar 4 ou 5 ingressos. A gente senta no meio e ninguém volta. Quer dizer, para não, né, uma coisa de isolamento completo. Como é que você vê essas mexidas? Né? E como é que você acha que as pessoas que trabalham em shopping, os profissionais liberais e os demais trabalhadores, como é que essas pessoas vão ter que se reorganizar para poder continuar na indústria, né? Primeiro que eu acho o seguinte, é uma indústria enorme, complexa pra caramba, que são vários players separados que ao mesmo tempo têm o mesmo objetivo e se unem para tal. Uhum. Você está falando de uma coisa que é gestor, é o administrador do shopping, outra coisa é o empreendedor e outra coisa é o lojista, a associação de coisas distintas, mas que todos convergem para o mesmo objetivo. Tem que dar certo aquele negócio. Uhum. E funciona. Por isso que eu estou falando assim, ser superintendente de um shopping, ser diretor de vários shoppings, é para poucos. É sério mesmo, é para poucos, tá? É pra caramba. A outra questão que você falou é como é que você vê os profissionais liberais. Eu vejo mais demanda para eles do que nunca. É mesmo? Que bom isso. Nunca. Assim, vamos parar para pensar. Você está numa terra arrasada, né? Ou seja, vamos falar a verdade. A gente tem aquela máxima, né? Para um país, para um avião cair, tem que ter várias variáveis que ao mesmo tempo dão nele, né? Ou seja, deu problema no computador, deu problema no sei que lá, deu problema no pé do piloto, deu problema na pista, deu problema no sei que lá e também o carro. A gente conseguiu juntar numa velocidade ímpar tudo de errado em um ano. Assim, um ano e meio, tudo errado. Assim, tudo errado, né? Piloto errado, na hora errada, com o cara errado, com tudo errado. É no meio do furacão. No meio do furacão. Só que tem uma coisa que as pessoas esqueceram. Existe um negócio chamado brasileiro. A gente, desculpe o termo, a gente é foda. A gente é foda por quê? Porque como a gente aprendeu a se reinventar, é triste pra caramba. É lógico que, cara, você tá numa sociedade que morreram mais de 600 mil pessoas. Eu sou de uma época em que caiu um avião da Varig, não sei se você lembra, Rio-São Paulo. Cara, a gente ficava pensando naquele avião durante 3 anos, 4 anos. Era um negócio de maluco, tá certo? A gente teve vários aviões morrendo todo dia e várias pessoas indo, brincando que não estava acontecendo nada e que se dane. Morriam 4 ou 5 aviões por dia, né? Isso. Então, voltando aqui para o nosso papo, deixa eu pegar agora que eu perdi a... A gente está falando da reinvenção do profissional liberal, justamente... A reinvenção, ok. Então, o que acontece? Hoje, os shoppings, tá certo? Hoje a gente está tendo, na terra arrasada, de terra arrasada vai ter que plantar alguma coisa. E os shoppings já estão, ou seja, na realidade, eles já fizeram o dever de casa na época mais complicada. Se você olhar bem, boa parte dos comerciantes, cara, se reinventou. O cara sabe fazer entrega hoje, tem receita muito maior, às vezes, no digital do que do próprio lugar. Então, naquele lugar, passou a ser o quê? É um espaço em que simplesmente ele vai mostrar os produtos, muitas vezes. Sim, ou então vai chamar o cliente para tomar um café. E é isso, porque o resto é uma experiência diferente. Porque tem outras formas dele trabalhar a questão do consumo, seja do produto ou do serviço. Uhum. E para você fazer isso, olha só, os designers hoje, cara, são super capacitados para desenvolver um projeto numa velocidade, ajudar a desenvolver um projeto numa velocidade ímpar.
Então, eles vieram, não foi para brincar, não. Vieram para fazer a coisa mudar mesmo. Nós temos 3 minutos para terminar aqui. Né? Então, primeira questão, assim, você tem muito espaço. Você já falou tudo. Imagina toda a turma que trabalha com a questão de ambiência. É. Ou seja, você tem um mundo aí. A questão dos próprios psicólogos nunca foram tão demandados. É verdade. Tão demandados. Cara, o que impossibilita, por exemplo, você está no espaço no shopping, você está fazendo lá num café, num lugar fechado, enfim, um box. Enfim, você tem N formas de você utilizar mais aqueles espaços junto com esses novos profissionais. E a demanda, seja dos empreendedores, que eles vão precisar de novos engenheiros, novos arquitetos. Cara, como é que eles vão remodelar esse shopping? E com a cabeça totalmente diferente. Com a cabeça diferente, entendeu? Agora, tem que ter cabeça diferente. Eu vejo... É tentar pegar o passado para trazer para cá. É entender o novo pelo novo. Eu acho que a gente tem realmente um tema super complicado, super sofisticado. A gente tem várias pessoas que fizeram comentários ótimos, mas que não vai dar tempo da gente comentar os comentários, né? Mas eu queria agradecer a todos os comentários. E, Rico, a gente não vai conseguir continuar, eu vou te agradecer, e talvez a gente tenha que marcar uma continuação desse papo, porque é um papo sensacional. E pegar, inclusive, aqui essas pegadas todas para a gente poder responder. Mas, de fato, eu vejo, né, para resumir a ópera, uma oportunidade incrível, porque toda essa galera que trabalha dentro de shopping, para tudo, tem que se reinventar. E é uma nova cabeça, né? Quer dizer, mudou tudo. Esse ano e meio aí mudou completamente. Então, eu queria te agradecer, eu achei ótimo. Queria agradecer a todo mundo que participou. Desculpem a confusão no início, né? Problemas técnicos aqui. E, Rico, o microfone é seu para as suas despedidas. Não tem mais microfone, né? Queria agradecer a paciência de todos vocês que tiveram a paciência de me escutar, enfim, de nos escutar, né? Estou à inteira disposição, vocês precisando de qualquer coisa, no sentido de conhecer um pouco mais esse universo, que eu puder ajudar, a gente está aqui para isso. O IG é a nossa principal referência aí. Eu tô aqui, só o fato dele ter me chamado, eu já fiquei, maravilhado. Vamos fazer mais, então. A gente chama todo mundo e faz mais bagunça. Maravilha? Obrigado para todo mundo, gente. Vamos encerrar por hoje. Todo mundo está liberado para jantar. Alívio total. Vamos nessa. Abraço, gente. Obrigado. Valeu. Eu não fecho nada aqui, tá ao vivo. Não fecha. Mas aí eu tenho que gravar. Como é que eu gravo? É o X. Pronto. Tem certeza que quer encerrar? Encerrar.